Assim, a palavra do nosso Deus. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Você pode dizer isso comigo? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos e te agradecemos nesta noite. Meu Pai, o único motivo de estarmos aqui esta noite é porque o Senhor, meu Pai, é o Deus por qual nós adoramos, é o Deus a qual nós amamos, é aquele Senhor a quem nós rendemos tudo que somos, tudo que seremos. E, meu Pai, nós não temos outro motivo a não ser o Senhor. Então, nesta noite, meu Pai, recebe a nossa adoração. Toma o nosso coração, meu Pai, e transforma ele numa boa terra, para que haja, meu Pai, um lugar para a semente da Tua palavra. E que essa semente venha dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está aqui neste lugar. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Espírito de Deus, fala aos nossos corações. O Senhor tem liberdade nas nossas vidas. Meu Pai, clamo ao Senhor pela minha vida, peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, sou um homem pecador, não sou digno de ser chamado Teu filho, mas aprova eu estivesse aqui pela Sua graça, e nessa noite eu peço, usa-me, meu Pai, como canal de bênção, conforme Tu queres, para abençoar a vida dos Teus filhos, e eu peço, Senhor, que eu venha diminuir mais uma vez, e que o Senhor venha ser engrandecido. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre, eu até coloquei aí nas redes sociais, eu queria batizar essa mensagem como a maior armadilha do diabo, né? É interessante você ver aqui, Jesus está com os seus apóstolos, aqui em Lucas capítulo 17, e então aqui ele começa, logo no verso, aqui no princípio, ele diz, logo no verso 1, me chama a atenção, que ele vai falando várias coisas, e ele chega nesse verso 5, e os apóstolos falam assim, com algumas coisas que eles vão falar, que nós vamos aqui parar para pensar, os apóstolos, após Jesus falar o que ele falou, diz assim, aumenta a nossa fé. O que é que estes homens que andaram com Jesus por tanto tempo, que viram Jesus andar por cima do mar, que viram Jesus curar enfermos de todo tipo de espécie, expulsar demônio, fazer milagres de todos os tipos, por que é que esses homens agora, neste momento, então pedem a Jesus que aumente a sua fé? Vamos dar uma olhada no texto? Quando você lê logo aqui no começo, no verso 1 de Lucas 17, diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam os escândalos que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele arrepender-se, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você dizendo, estou arrependido, perdoe-o. Os apóstolos então disseram, aumenta a nossa fé. Irmãos, é muito interessante. Jesus aqui está falando sobre o escândalo, e logo em seguida ele fala sobre o perdão. Naquela época, segundo os próprios judeus faziam, era muito comum que a lei determinava que a pessoa poderia perdoar a pessoa até 3 vezes. Inclusive, Pedro, quando se aproxima de Jesus, ele tenta exceder, ele fala, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Porque era isso no dia. E Jesus, então, ele surpreende de uma forma para assim, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E isso num dia. Meu irmão, me corrija se estiver errado. Eu nunca conheci ninguém que pecou contra a minha vida 490 vezes no dia. Alguém já pecou contra você 490 vezes no dia? Eu não acredito. Mas o que a Bíblia diz é que ainda que alguém assim fizesse, e se essa pessoa se arrependesse, nós deveríamos perdoá-la. Então agora chega nesse texto. Então Jesus deixa claro aqui para eles, e eles falam assim, diante dessa palavra, o Senhor aumenta a nossa fé. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, é exatamente em relação ao perdão.
a armadilha que o diabo mais usa, ou seja, a ratoeira, aquilo que ele coloca que tem prendido muitas pessoas, impedindo as pessoas de conhecer a Deus, de avançar a sua vida com Deus, de poder experimentar o melhor de Deus, é exatamente a falta de perdão. Quantas pessoas, meus irmãos, que você conhece, que não conseguiram sair do lugar onde estavam na sua vida, porque não perdoaram seus pais, porque não perdoaram seus irmãos, porque não perdoaram um marido, porque não perdoaram a esposa, porque não perdoaram o seu pastor, que seja. E nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia deixa claro que é necessário nós perdoarmos. Meus irmãos, a Bíblia não pergunta para você assim, você deve perdoar quando você quiser, quando você sentir que você pode. Porque assim, olha, se a pessoa se arrepender e procurar você, perdoe. Ainda que ela volte até você 70 vezes 7 no dia. Sabe, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 a 26, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Meu irmão, uma pessoa que não perdoa, ela é vítima fácil de Satanás. Sem que ela perceba, ela passa a ser usada pelo inimigo. E nessa noite talvez eu esteja falando para alguém aqui que talvez já parou para pensar: pastor, eu confesso a você que na minha vida eu sofri muitas coisas, várias pessoas fizeram muito mal para mim, e eu não consigo perdoar essas pessoas. Pois o que a Bíblia está dizendo é que quando a palavra escândalo aqui, ela vem do grego escândalo, que significa anzol. Quando a Bíblia fala sobre você, que ai daquele por qual vem o escândalo, a Bíblia está dizendo que o escândalo é a mesma coisa que a ofensa. Ai daquele por qual vem a ofensa. Irmão, nós somos ofendidos todos os dias. Todos os dias, mas o que a Bíblia diz é que quando nós fomos ofendidos, nós precisamos liberar perdão. Já dizia um certo pastor que quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse o outro a morrer. É exatamente isso. O texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo deixa claro que nós precisamos amar essas pessoas de tal maneira, corrigi-las com mansidão, porque fazendo isso nós vamos levá-las ao conhecimento da verdade. Então assim elas vão sair da armadilha do diabo. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão presas nesse laço do diabo. E você pode falar para mim: pastor, é porque você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. De traição eu entendo bem. De pessoas que me magoaram eu entendo muito bem. E na vida a gente tem muitas oportunidades e a gente precisa aprender a perdoar. E muitas vezes a gente não quer, e é assim mesmo, irmão. A gente não quer fazê-lo. Mas Jesus não fala para a gente, mas assim, quando você sentir no seu coração de perdoar, você perdoa. Não. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas algumas pessoas, elas, sem perceber, elas se tornam, elas são usadas pelo inimigo. E dessa forma, elas não conseguem identificar a cilada que elas estão caindo, de tal maneira que, como é que você, quando a palavra usa a palavra escândalo, que diz anzol, me vem uma lembrança. Quando você, alguém que é pescador, né? Alguém tem pescador aqui, quem gosta de pescar aqui? Acho que irmão Adeus pesca, né, irmão Adeus? Pesca não, irmão Adeus? Eu acho que tem uns pescadores aqui não. Então, quando você vai pescar, eu não sou pescador, mas eu sei alguma coisa. O que o pescador faz na ponta do anzol? Ele coloca alguma coisa para enganar o peixe, não é isso? Ou uma minhoca falsa, ou uma isca falsa. Ou seja, ele tem uma aparência de verdade, mas o que ele quer na verdade é pegar o peixe. É exatamente isso que o diabo faz conosco. Quando a gente é ofendido por alguém, é como se o diabo jogasse essa isca da gente. E aí cabe a gente analisar. Porque a isca tem a função de enganar. Irmãos, e muitas vezes nós somos enganados.
Sabe, em Mateus capítulo 24, Jesus deixa claro que um dos sinais que identificam a sua vida é exatamente a falta de amor. Ou seja, o amor de muitos vão se esfriar. Porque se multiplica a iniquidade. E o que é a iniquidade? É a busca do seu próprio direito. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas são magoadas por alguém e elas pensam somente nelas. Não, eu não vou perdoar mais essa pessoa. Não, o que ela fez para mim é muito grande. E muitas vezes nós não paramos para pensar, mas nós estamos caindo na armadilha do diabo. Sabe o que Jesus diz no mesmo Mateus 24, no verso 10? Ele diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, a palavra aqui é ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros. É o mesmo sentido da palavra. O que Jesus quer dizer? Que perto dos tempos dele voltar, vai surgir muitos escândalos, ou seja, muitas ofensas. As pessoas serão pedidas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente lê esse texto, o que a maioria das pessoas pensam? As pessoas vê o jornal, aí vê as mortes e fala assim: ah, tá vendo? As palavras de Deus estão se cumprindo, porque o amor de muitos está se cumprindo. Irmão, esta palavra não é para o mundo. A palavra amor aqui que Jesus usa no texto é agapau. Ele não se refere ao amor filial, que quem tem o amor filial é o mundo. O mundo não conhece o amor de Deus. O que Jesus está dizendo é que nos últimos dias, muitos dos seus filhos vão esfriar no amor. Ele não está se referindo às pessoas do mundo. O que você espera do mundo? Eu não espero nada. Você espera que o mundo ame, irmão do céu? Com certeza que não. Mas você espera que o Filho de Deus ame. Você espera que a igreja ame. E Jesus está dizendo que no final dos tempos o que vai acontecer? Ele diz claramente: muitos ficarão escandalizados, ofendidos, e farão o quê? Trairão uns aos outros. E odiarão uns aos outros. Irmão, olha que interessante. Quando a gente fala de traição, qual a primeira pessoa que vem na mente da gente? Vamos falar, irmão. Judas. Judas, o traidor. Agora, olha o que a palavra está dizendo. Que, por causa desses escândalos, muitos trairão e odiarão uns aos outros. Provérbios 18, verso 19, diz o seguinte: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. O texto está dizendo o seguinte: quando alguém recebe uma ofensa e guarda a mágoa de alguém, é como se esse irmão construísse muralhas ao seu redor, tão grandes que ninguém consegue transpassar. Agora me diga se isso não é verdade. Você conhece alguém que sofreu na mão de alguém e que de repente quando vê aquela pessoa, a pessoa está vindo ali e desvia até do caminho? Você conhece alguém assim? Por quê, irmão? Porque nós não estamos sabendo lidar com as ofensas. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você. As pessoas vêm na igreja e é muito comum isso acontecer. Principalmente com um pastor. A pessoa vem na igreja e ela chega aqui e ela espera que ela seja sempre atendida bem por todo mundo, pelos irmãos e pelo pastor. Porque ela tem uma expectativa. Presta atenção nisso aqui. Eu gosto desse exemplo. Qual é a nossa expectativa para com o mundo? A minha expectativa para com o mundo é zero. É zero. Alguém tem alguma expectativa para com o mundo? É zero. Então imagina que uma pessoa entrou aqui. Qual a expectativa que ela tem do mundo? De alguém poder amá-la, de ajudá-la? É baixa. Quando a expectativa dela é pequena, qualquer coisa que essa pessoa fizer para ela, está fazendo muito. Se a expectativa dela é 1, se a pessoa fez 2, o que ela vai pensar? A pessoa fez muito. Agora pense a expectativa dela em relação ao pastor. A expectativa em relação ao pastor é 50, ou é 10, ou é 30. Se o pastor fizer 10, está no prejuízo, porque ele tem expectativa 50. O pastor fez 10, então ele fala assim: não, esse pastor não presta. Essa pessoa não me ama, ele não sabe viver o amor de Deus. Por quê? Porque ele criou uma expectativa. Por que é que a gente guarda a mágoa das pessoas? Não é por causa daquilo que as pessoas fizeram conosco, mas é por causa da expectativa que nós temos em relação às pessoas. Até porque nós não somos traídos por inimigos, nós somos traídos pelos nossos amigos. Judas era amigo de Jesus, sim ou não? Com certeza. Vamos mudar a pergunta.
Jesus era amigo de Judas, sim ou não? Mas Judas não era amigo de Jesus. Mas Jesus tratava Judas como amigo, ele chamou ele de amigo. Mas Judas nunca teve Jesus como amigo. E o que isso quer dizer? Somente pode trair você quem ele é seu amigo. Ou você pode ser traído pelo seu inimigo, Fernando. Não tem como. Então, nesse texto, Jesus está chamando a atenção, dizendo que nos últimos dias, nós, a igreja, muitas pessoas vão ter o seu amor esfriado por causa dos escândalos, por causa das ofensas. Irmão, nós estamos vendo tempos hoje que a igreja tem sido ofendida dia e noite. Nós somos ofendidos, e o engraçado hoje é que as pessoas, muitas vezes, elas deixam de fazer alguma coisa porque elas não querem receber ofensa. Ah, pastor, eu não vou fazer aquilo ali porque o pessoal fica falando mal de mim. E a gente deixa de fazer a vontade de Deus. E o texto diz o seguinte: muitas vezes a gente sofre ofensa, e por sofrer ofensa, por exemplo, se o pastor não atendeu você como você esperava, você cria uma muralha entre você e o pastor. A partir dali, o pastor não serve mais para você. Mas isso acontece em relação a tudo. Qual a sua expectativa em relação ao seu cônjuge? É alta, com certeza. Então, irmão, o que nós precisamos aprender aqui? Precisamos aprender a diminuir nossas expectativas. Sabe o que a Carla fala comigo? Amor, nós precisamos aprender a viver sem ter expectativa contra ninguém. Aí nós vamos ser mais felizes. Em vez de você ter expectativa contra as pessoas, tenha fé e confiança em Deus. Porque Deus, nele, nós podemos confiar. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua palavra. Porque, mano, nós precisamos lutar. Quais são as armas que nós temos para lutar? 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 4 e 5, diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas de Deus destroem fortalezas. Que fortalezas? Essas que nós construímos. Você acha que é o diabo que constrói uma fortaleza ao seu redor? Quem constrói uma fortaleza ao seu redor é você mesmo. Quem constrói um muro entre você e a sua esposa é você mesmo. Quem constrói um muro entre você e seu pai é você mesmo, somos nós mesmos. Quem constrói um muro entre você e seu pastor somos nós mesmos. Não é o inimigo que constrói fortaleza na nossa vida, somos nós que construímos. E o texto continua dizendo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levantamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o que são fortalezas? São pensamentos contrários à vontade de Deus. Irmão, o que é que Deus espera de nós? Que nós perdoemos. Que nós perdoemos. E perdoar, irmão, é mais fácil falar do que fazer. É mais fácil falar do que fazer. Mas a vontade de Deus, ela é um reflexo de sua própria natureza, pois Deus ama. Ele não apenas ama a cada um de nós, Ele é o próprio amor. Sabe, às vezes a gente, sem pensar, quando alguém nos machuca, a primeira pessoa que nós nos preocupamos são conosco mesmo. Mas você sabe que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus, quando ele estava sendo maltratado, ele vira e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem. Isso não é só naquela época, não, irmão. Quanta gente que fere você porque não sabe o que faz. Tem muita gente que nos fere porque não sabe o que faz. E quando eu quero dizer saber o que faz, eu não estou dizendo que essa pessoa é inocente, mas são pessoas que muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, não têm esse conhecimento sobre o que a Bíblia fala, que não é as pessoas do mundo, são as pessoas de dentro. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa mais tempo dentro da própria igreja, tentando apagar coisas. Se a gente vivesse mais o perdão, nós teríamos menos problemas dentro da igreja para poder resolver, para podermos avançar naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas não é o que a gente faz muitas vezes. E nós criamos expectativas muito grandes das pessoas. Ah, o pastor fulano tem uma expectativa muito grande dele. E a gente fica nutrindo isso. E quando uma pessoa não atende a nossa expectativa, pronto, acabou para a gente. E a gente guarda aquele suco. E o diabo joga a sua armadilha. E nós caímos na armadilha de Satanás. E a gente passa a ser prisioneiro do diabo. Abra aí a sua Bíblia em Salmo 55. Olha o que diz Salmo 55, verso 12.
até o verso 14. Salmo 55, verso 12 até o verso 14. Olha o que o salmista vai nos ensinar nessa noite. Preste atenção. Como é que nós devemos proceder? Como é que nós devemos proceder? Olha o que ele diz. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. De que ele está falando? Ele foi ofendido por quem? Por uma pessoa do mundo? Não. Ele foi ofendido por alguém que estava dentro da casa de Deus. Um amigo, um companheiro de comunhão. Irmãos, isso mostra que muitas vezes nós estamos... Como é que você trata o seu irmão? Como é que nós temos nos tratado? Sabe? Como é que a gente tem visto? Será que a gente não tem feito isso, não tem criado falsas expectativas dentro do ambiente da igreja? E muitas vezes a gente sai daqui falando assim, porque lá no mundo eles me tratam melhor do que nessa igreja. Por quê? Porque lá no mundo a expectativa é uma, o cara te faz qualquer coisa para você, é muito. Mas aqui na igreja você espera sempre mais. Uma vez eu estava aqui, acho que uns 2 ou 3 cultos atrás, eu estava pregando sobre as igrejas, eu gosto de falar isso, irmãos. Talvez você está aqui procurando uma igreja perfeita. Pastor, eu vim para cá porque eu estou procurando uma igreja perfeita. Eu quero dizer para você o seguinte: igreja perfeita não existe, porque a igreja ela é feita de homens imperfeitos. Mas a perfeição que a Bíblia fala que quando Cristo chegar, haverá uma igreja santa, irrepreensível e imaculada. Então nós estamos caminhando para lá, mas dentro desse processo, até chegarmos lá, nós vamos, sem perceber, às vezes machucar uns aos outros no processo. E nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros para seguir em frente. E às vezes a gente não faz isso mesmo. Às vezes a gente não faz isso. Sabe, quando a gente guarda as coisas para a gente sempre vai ser uma pessoa mais infeliz. Um exemplo clássico é do Mar Morto. Por que o Mar Morto não tem vida no Mar Morto? Por que tudo que está lá no Mar Morto morre? Porque o Mar Morto só recebe água. Ele não passa água para ninguém, ele não caminha água para ninguém. Então, tudo que ele recebe não tem vida. Porque ele guarda, ele armazena, então tudo morre. Muitas vezes a gente é assim porque a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor, a gente vai só guardando, meu irmão. Nós precisamos liberar o perdão. O perdão, ele é libertador, irmãos. O perdão é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia diz que se eu for trazer uma oferta a Deus e eu não perdoar meu irmão, eu não posso ofertar a Deus. E disse: se você for botar uma oferta lá, você vai para o teu irmão, resolva com ele, depois você vem e oferta. E quantas pessoas hoje não fazem ofertas com o coração cheio de mágoa, cheio de dor, porque a pessoa me magoou, pastor, você não sabe o que ela fez. Eu não sei o que a pessoa fez com você, mas você não tem ideia do que você fez com Jesus. A gente não tem ideia do que nós fizemos com Jesus. E nós fizemos ele padecer numa cruz, porque por causa de nós ele foi crucificado. A nossa dívida era tão grande que nós não tínhamos como pagar. As nossas ofensas contra ele eram intermináveis. Mas ele escolheu nos perdoar. O Pai nos perdoou em Cristo. Sabe, irmão, eu tenho aprendido com isso. Para me seguir em frente, eu preciso perdoar. E eu falo para você que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil você, às vezes, cumprimentar pessoas que você sabe que as pessoas não querem o seu bem. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia, o que Jesus nos ensina sobre isso? A Bíblia diz que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. É interessante. Que lá eu não vejo assim, Jesus falando assim: ora pelo seu amigo. Não vejo ele falando isso. Ora pelo seu pai, pela sua mãe. Eu não vejo Jesus falando isso, mas eu vejo assim: ore por aqueles que te perseguem. Você pode pensar nisso? Eu não estou dizendo que você não deve orar pela sua mãe, nem pelo seu amigo. Claro que devemos orar. Porque a Bíblia fala orar uns pelos outros. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte:
Se nós temos que orar uns pelos outros, Jesus diz interceder, porque precisamos orar por aqueles que querem o nosso mal. E como é que é essa oração, pastor? O Pai, você tem que orar para o Senhor, que esta pessoa te conheça, que o amor do Senhor toque no seu coração, que haja sobre a vida dela sabedoria, que ela possa realmente ter uma experiência com o Senhor. Senhor, que ela possa realmente ter a sua vida transformada na sua vontade. Abençoa ela, abençoa a sua família, toca no seu coração, toca no seu interior. Ore por ela. Irmão, às vezes a gente nem imagina quantas pessoas a gente machuca na nossa vida. E às vezes a gente machuca as pessoas sem querer, irmão. Sem querer. Mas você sabe o que é o nosso problema? Quando a gente fala de traição, eu vou ter um conceito de traição. Traição é quando eu busco proteção ou meu próprio benefício às custas de alguém com quem eu tenho um relacionamento. É por isso que dói tanto na gente, irmão. Sabe alguém que você confia, que você ama, que você quer bem? Aquela pessoa, ela te trai de uma forma covarde e por isso dói. Por isso machuca tanto. E machuca, irmãos. É difícil. Mas segundo Jesus, nós precisamos aprender a perdoar. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem busca o seu próprio interesse se rebela contra a sabedoria. Mas quem busca os planos de Deus, essa é a verdadeira sabedoria. Então, como será que a Bíblia diz que vão odiar o seu irmão? O que João diz? 1 João 3,15 diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Cara, que palavra pesada. Que palavra forte. Ele não diz assim: quem odeia o seu irmão é mau. Ele não diz isso. Ele fala: quem odeia o seu irmão é assassino. O que é um assassino? É alguém que executa alguém friamente. Esse é um assassino. Inclusive, quando você vai para os 10 mandamentos, o mandamento não matarás, a melhor tradução seria: não assassinarás. Não é apenas não matar, é não assassinar. Então o processo aqui está dizendo o seguinte: quantas pessoas, irmão, eu pergunto para você, quantas pessoas você já assassinou no seu coração, na sua vida? Eu vou falar para você que eu já assassinei um bocadinho. E eu tenho pedido a Deus para me ajudar. Porque eu não quero assassinar mais ninguém, irmãos. Sabe, viver com Cristo é todo dia você crescer nessas coisas. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sou o exemplo perfeito. Mas eu estou dizendo para você que eu estou lutando. Peço a Deus todo dia para que eu possa crescer. E eu acredito que essas coisas vão saindo do nosso coração, irmão, com o tempo. Várias já saíram e muitas outras vão sair. Talvez você está falando assim: pastor, você não sabe a dor que eu estou passando pelo que essa pessoa me fez. Eu quero incentivar você a orar por essa pessoa. Porque no momento que você se fizer, tenha certeza, isso vai deixar o seu coração. Isso vai acabar no seu coração. O ódio não é apenas raiva. O ódio é a ausência do amor. Quando a Bíblia fala que eles odiarão uns aos outros, é porque não haverá mais amor entre eles. Não há ego de amor entre eles. Mateus 24:11 diz que por causa disso vai se multiplicar os falsos profetas que vão enganar as pessoas. Então vamos pensar aqui o seguinte: por que tem lugar para falsos profetas? Você sabe, Ceruti? Porque as pessoas estão amarradas na armadilha do diabo, então elas ficam sujeitas facilmente a serem manipuladas por um falso profeta. Por guardarem rancor, por não perdoarem, elas estão sutis. É isso que o texto de Mateus capítulo 24 está dizendo. Que surgirão numerosos profetas e enganarão a muitos. Sabe, irmãos, a falta de perdão, ela cria um terreno fértil para o engano. Alguém lembra do que Jesus chamou os falsos profetas? Alguém lembra de que ele chamou? Ele não chamou os falsos profetas de lobo vestido de pastor. Ele chamou lobo vestido de ovelha. Eu vou dizer para você, tem muito falso profeta do púlpito para trás, mas tem muito falso mais ainda do púlpito para frente. Tem muita gente, irmãos, do púlpito para frente, que precisa
Porque o que ele está dizendo? O que é o falso profeta? É aquele que usa a capa da ovelha. É aquele que ele vem usando uma aparência de ovelha. Sabe? E ele ainda diz assim que eles eram como lobos em pele de ovelhas. E você sabe como é que o lobo ataca o rebanho? Alguém já viu um desenho animado aqui? Você sabe como é que o lobo ataca o rebanho? Vou fazer uma pergunta. O lobo nunca ataca o rebanho. Sabia disso? Sabe o que o lobo faz? Ele observa no rebanho. Viu, irmão Leandro? Você que está aqui, guarda essa aí. Guarda essa aí. Sabe como é que o lobo faz? Ele observa no rebanho a ovelhinha que desgarrou do rebanho. Aquela que desgarrou do rebanho é atrás dessa que o lobo vai. Porque ele não consegue alcançar todo o rebanho. Você, dentro do rebanho de Deus, está protegido, irmão. Você pode dar um amém, irmão? Nós, dentro da igreja, no corpo de Cristo, nós estamos protegidos. Porque aqui, se alguém tentar ferir você, você tem uma outra ovelha do seu lado para te abraçar. Você tem um pastor para te abraçar. Você tem um irmão para te ajudar. Um ombro amigo. Você tem alguém que vai orar por você. Mas se você estiver sozinho lá fora, você se tornará algo fácil para o lobo. E o pior, o lobo nunca ataca sozinho. Sabia disso? Eles vêm sempre em matilha. Eles se juntam. É engraçado, irmãos, os maus, eles se conhecem, eles se juntam. E ali ele vê, opa, nós temos ali uma ovelhinha, a gente pode tirar proveito dela, vamos. É assim, irmão. Sabe? Às vezes a gente tem uma coisa que acontece no nosso meio que é muito perigoso, irmãos. Agora eu falo com nós como igreja. Às vezes nós criamos panelinha. É muito comum o pessoal falar assim, ele é o pastor da panelinha. Mas deixa eu falar para você uma coisa que eu aprendi. O problema não é criar panela. Todos nós temos panela. Você também tem uma panelinha, eu tenho a minha. O problema não é criar a panela. É que a nossa panela tem que ser sem tampa, não. O problema é esse, tem que ser sem tampa. Porque quando tem uma panela sem tampa, todo mundo pode entrar na panela. Não tem problema. O problema, irmão do céu, é que a gente cria a panela e bota a tampa. Aí quem está de fora não consegue entrar. É normal, irmão, você ter algumas pessoas que você se relaciona melhor, que você tem mais empatia, mais amizade. É normal. O que acontece é que você não pode se fechar para outras amizades. Você tem que se manter aberto para elas. Para conhecer novas pessoas, para ajudar novas pessoas. E muitas vezes a gente fecha a tampa da panela. E isso não é adequado, irmão. E Jesus deixa muito claro que por causa dessa falta de amor, por causa dessa multiplicação da iniquidade, ou seja, da busca pelo seu próprio direito, o amor de muitos vai se esfriar. Sabe, irmãos, eu teria muita coisa mesmo para falar hoje, mas como hoje nós temos ceia, eu vou deixar parte dessa mensagem para continuar ela no próximo domingo. Mas eu queria citar mais um exemplo bastante interessante. Eu não queria acabar essa mensagem hoje, assim pelo menos dar uma direção para você. Temos alguém que pratica esporte aqui? João é neto. Pratica esporte. Pratica esporte. Alterofilia de garfo, o que é? Videogame. Ah, entendi. Bicicleta, bike, né? Não quer bike, ele anda bem, eu sei que ele gosta. Irmãos, presta atenção. Quando você machuca, você pode perguntar para mim assim, pastor, o que eu faço então para mim exercitar isso? Para mim poder não guardar mágoa das pessoas, para mim poder ser livre dessa armadilha do diabo. Eu vou dizer para você, é só você olhar um atleta. Quem sabe o jogador de futebol? O Depp sabe o que eu vou dizer. Quando o jogador machuca o joelho dele, ele tem um período de repouso, não tem? Mas como é que ele volta para poder voltar a jogar? Ele tem que exercitar o joelho. Agora eu vou te perguntar, dói? Muito. Muito. Na vida da gente, do mesmo jeito. A gente precisa exercitar a liberação de perdão. E esse processo é dolorido. É difícil. Dói, machuca. Mas tem um detalhe, não deve concordar comigo. Conforme o atleta vai exercitando, dói bastante no primeiro dia, no segundo, no terceiro, já que a dor vai diminuindo. Daqui a pouco a dor não tem mais, Leandro. E aí é só correr, chutar a bola e beleza. Na vida cristã também é assim, no começo dói muito, irmão. Dói muito você ter que orar pela pessoa que te magoou, que te chateou, que fez mal para você, que te traiu. Dói muito, irmão, você orar por ela. Dói demais, mas no primeiro dia vai doer muito, no segundo dia vai doer um pouco menos.
na segunda semana vai doer um pouco menos, no final do mês está doendo menos ainda, daqui uns 2 meses não tem mais dor nenhuma, ou talvez que seja um pouco mais, mas você vai exercitar até que você não tenha mais dor. Perdoar não é não lembrar, perdoar é lembrar sem guardar rancor. Eu vou falar para você, irmão, que é difícil no começo, depois de um tempo se torna fácil. Eu gosto, sabe o que está acontecendo com a maioria de nós? É que o inimigo colocou a gente numa panela de água fria. E ele está fazendo igual aquela teoria do saco. Ele está esquentando a panela aos poucos. E nós estamos dentro da panela sendo cozinhados. Se você pegasse uma pessoa e jogasse na panela fervendo, o sapo pularia. Mas não é isso que o diabo faz com a gente. Ele vai cozinhando a gente até a gente morrer. Então, irmão, você não quer se ofender? Entre em forma. Exercite o perdão. E eu vou deixar o resto dessa mensagem para a semana que vem, porque nós temos a ceia. E eu quero citar mais alguns exemplos da semana que vem. Vou entrar em alguns outros textos, exemplos bem práticos que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero terminar essa palavra com Atos 24, 16, dizendo o seguinte. O apóstolo Paulo diz: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Nós precisamos nos esforçar para que a nossa consciência para com Deus seja sempre agradar ao Pai. No dia que você pensar que você acha que o seu perdão custa muito caro, lembre-se, o perdão de Deus custou a vida do seu filho. Lembre disso. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos passar, antes de passar por meio da ceia. Feche seus olhos. Feche mesmo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você agora a você lembrar de alguém que te magoou. Talvez e você agora vai vir na sua memória. O Espírito Santo já está falando com você. Alguém que tem te magoado, que te magoou, que te fez algo muito mal. Sabe, te traiu, te fez algo muito ruim. Lembra dessa pessoa agora na sua mente. O Espírito Santo vai te lembrar. Então agora, em nome de Jesus, você já lembrou dessa pessoa. Então nós vamos orar. E quando nós estivermos orando, você vai abençoar essa pessoa. E você vai dizer assim. Você vai dizer para você e para Deus assim: Senhor, eu perdoo este irmão. Eu perdoo esta irmã. Você não tem que querer falar isso, irmão. Seu corpo não vai querer falar isso. Sua boca não vai querer falar isso. Mas você precisa falar isso. Porque isso é libertador. Então eu queria convidar você agora, em nome de Jesus, com os seus olhos fechados. Vou fazer uma oração. E quando eu estiver fazendo essa oração, você vai fazer isso. Você vai perdoar esta pessoa. Você vai pedir a Deus que abençoe esta pessoa. Hoje você vai sair daqui exercitando a prática do perdão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado. Meu Pai, nós estamos felizes e agradecidos porque o seu amor nos constrange. Ainda, meu Pai, que nós pudéssemos sofrer qualquer dano, nenhum